pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre um tema que tem passado ao lado das nossas discussões principais. Viemos falando sobre a inclusão e hoje vamos aprofundar nossa discussão sobre as atitudes e técnicas facilitadoras da inclusão. Isso quer dizer que nós vamos falar mais detalhadamente sobre as necessidades educacionais especiais. Falamos bastante até agora sobre os nossos alunos, a sua realidade, a dificuldade desse cotidiano da inclusão, mas precisamos conhecer um pouquinho mais o que são exatamente, como se caracterizam essas necessidades educacionais especiais. Necessidades educativas especiais demandam, como nós já vimos ao longo do nosso curso, algumas adaptações. Essas adaptações dizem respeito a vários setores de todo o processo educativo. Uma das mais importantes são as adaptações curriculares. Sem elas, não se pensa em inclusão. Não se pode achar que aquele currículo consagrado, utilizado com as classes de alunos não portadores dessas necessidades educativas especiais, vai funcionar. Não vai. Por quê? Porque nós já vimos que esse alunado é portador de necessidades que são muito específicas, de acordo com cada uma das suas características. Assim, então, se faz necessário alguns recursos pedagógicos específicos para esse universo que compõe o alunado de educação especial. Por quê? Porque cada demanda vai exigir uma solução, um encaminhamento. Isso diz respeito a, em primeiro lugar, aquilo que a gente já comentou um pouco na aula passada, que diz respeito à ideia de superação de uma concepção tradicional da educação. Sem isso também não é possível se pensar, então, essas mudanças, essas adaptações necessárias. Há uma necessidade de superação de uma visão padronizadora e classificatória. Em primeiro lugar, não podemos pensar que com aqueles critérios que nós utilizamos, por exemplo, para a avaliação, nós vamos conseguir incluir esses alunos portadores de necessidades educativas especiais. Então, essa visão padronizada do aluno ou classificatória, ela é perversa para esses alunos. Por quê? Porque elas vão remeter a uma ideia que não cabe quando se fala em inclusão, que é a ideia de que existe um padrão a ser seguido, que existe um padrão de normalidade e normas para classificar esses alunos. O padrão de normalidade que sempre vai remeter, de alguma maneira, à exclusão. Por quê? Porque aquelas condutas típicas, os portadores de deficiência, qualquer necessidade especial vai ser vista como alguma coisa fora do normal. E não é isso que nós queremos. Não é assim que se faz políticas de inclusão. Exatamente o contrário. Não há de haver uma referência a ser seguida e um modelo no qual todo o alunado de educação especial tem que ser engessado, tem que ser colocado. Não é isso que se tem que buscar. Por quê? Do contrário, que é o que nós vemos no dia a dia, na nossa realidade, sobretudo na realidade educacional brasileira, se a gente adota permanentemente o padrão de normalidade, nós vamos estar repetindo práticas excludentes, práticas de exclusão que se repetem historicamente e mesmo hoje, quando se discute já há mais de 10 anos as práticas de inclusão, ainda não se vê as ações efetivas na realidade. O que nós vamos fazer, então? O que nós precisamos fazer de imediato? Eu vou relembrar para vocês, então, um aspecto que eu destaquei bastante na aula anterior, que é a necessidade da escola se perceber como inserida no seu contexto social. Ela não está descolada da sociedade que a cerca. Então, vamos pensar um pouquinho. O que nós temos que fazer, em primeiro lugar? Educar essa sociedade para que tenha o entendimento da diversidade existente entre os seres humanos, tratando o fato de forma natural e aceitável, em vez de discriminatória. As políticas discriminatórias já estão aí, historicamente a gente já não quer mais, nós não queremos mais isso, os nossos alunos não querem mais. Começam eles mesmos já a exigir mudança nesse sentido, querem que
o preconceito e a discriminação sejam banidos. Para isso, nós precisamos educar, sim, a sociedade. Educar também para que se tenha uma concepção das diferenças de forma qualitativa, evitando o estabelecimento de classificações e hierarquias. Por quê? Quando a gente classifica, o que acontece? Alguém fica de fora. Quando a gente propõe alguma hierarquia, um está aqui, o outro está aqui. Isso é discriminação, isso é preconceito. É daí que se trabalha depois o preconceito, não se sabe mais como lidar com ele depois que ele se instala. E ele se instala nesse momento, a partir do momento que se tem a concepção de que é preciso sempre estar pensando em termos quantitativos. Não é isso. Inclusão trabalha com a concepção de que há uma visão qualitativa em termos das diferenças entre os seres humanos. Isso é básico, é fundamental para a gente pensar necessidades educacionais especiais. Outro aspecto, é preciso também que a escola, pelo menos, desenvolva algumas tentativas de extinção das diferenças, mas não no sentido de negá-las. Não, de forma alguma, as diferenças podem ser negadas. As práticas inclusivas, elas passam pela ideia de percepção da diferença e de compreensão de que essa diferença, como nós já discutimos aqui, essa heterogeneidade, ela é fundamental até para um bom processo de ensino-aprendizagem. Então, o papel da escola nesse processo todo é extremamente importante, é fundamental para fazer, então, para promover essas adaptações que se fazem necessárias. Enquanto não se mudar essa concepção, não se tem a prática diferenciada. Também é preciso o quê? Acabar de vez com a ideia de que na escola é sempre necessário, é fundamental, o estabelecimento das classificações por nota ou disciplina. Imaginem, vamos pensar então, voltando um pouquinho ao que nós já comentamos aqui, se num grupo de uma classe regular nós temos lá os nossos portadores de necessidades educacionais especiais, que direito nós temos, ou melhor, como nós podemos estar efetivando uma prática inclusiva se nós mantivermos aqueles mesmos critérios classificatórios que vão estabelecer notas, por exemplo, notas que passam por desempenho? E se aquele aluno tem um ritmo de aprendizagem diferenciado? Ele é um pouco mais lento, ou ele é um pouco mais rápido que os demais, e daí ele fica entediado, ou ele fica desmotivado com a escola? Como que nós vamos classificar isso da mesma maneira, sempre da mesma maneira? Isso é impossível. Disciplina é um outro aspecto. Importante também a gente procurar entender a diferença entre deficiência e doença. Por quê? Porque os nossos alunos portadores de necessidades educacionais especiais não podem ser vistos como doentes. Não se pode determinar antecipadamente qual é a sua possibilidade, a sua capacidade, o seu potencial de aprender. Até porque, na maioria das vezes, nem nós conhecemos o seu potencial, nem nós sabemos exatamente até onde ele pode ir. Ele pode vir a nos surpreender muito. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos ver um trechinho do filme Meu Pé Esquerdo, onde isso fica muito claro, o quanto às vezes a gente se antecipa em classificar alguém sem antes dar o direito a ele de ser o que ele é, de mostrar o que ele pode fazer. Vamos ver.
Mas o que está por trás disso? Não só o fato de que ele tinha o potencial para fazer uma determinada atividade, mas mais do que isso, a descrença das pessoas à sua volta de que alguma coisa do que ele estava fazendo ali faria sentido em algum momento. Na verdade, faz. Então, esse desconhecimento da capacidade desses nossos alunos é que a gente não pode desprezar. Nós precisamos lhes dar a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Para isso, faz necessária a utilização de recursos específicos e respostas educacionais diferentes. Então, que nós vamos utilizar vários recursos diante de cada necessidade, nós vamos também precisar de respostas também diferenciadas, né? Nós não podemos tratar da mesma maneira. Outros conceitos que precisam ser revistos, conceitos como de normalidade. É a grande pergunta que várias pessoas já fizeram. O que é o normal? O que é ser uma pessoa normal? É muito difícil estabelecer esse padrão, não há um padrão. Outro aspecto, outro conceito é o de desvio. Desvio em relação a quê? O que foi demarcado para dizer que houve um desvio? Então, havia um parâmetro anterior. Então, essa ideia também é uma ideia muito importante quando a gente trabalha com portadores de necessidades especiais. Por quê? Alguém disse que o caminho era aquele, não seguiu aquele caminho, é desvio. Isso é complicado. Um outro aspecto também é o conceito de diferença. Diferença não pode, em hipótese alguma, significar melhor, pior, menos, mais. Essa ideia de diferença tem que ser revista. Diferente é aquilo que não é outra coisa. Isso é o diferente, ponto. Né? Qualquer adendo, qualquer complemento a essa ideia de diferença já passa para juízo de valor. E a partir disso já pode levar rapidamente ao preconceito e à discriminação. Um outro conceito fundamental para trabalharmos com inclusão é o de desigualdade. Aí sim nós vamos estar falando de várias questões importantes, sobretudo ligadas muitas vezes a questões sociais e econômicas. Então, o que nós podemos perceber? Que precisamos entender que esses conceitos, eles buscam estabelecer o que seja determinado biologicamente e o que é construído socialmente. Essa ideia é básica para compreendermos, então, a escola como algo inserido num contexto social definido, claro, com todas as suas mazelas, com todos os seus sucessos. Então, essa ideia de que nem tudo é determinado biologicamente. Algumas coisas nós podemos mudar. Exemplo, a desigualdade. A desigualdade não é determinada biologicamente, dentro da ideia de que nós temos aqui, da forma como nós estamos entendendo esse conceito. E é isso que precisa ficar claro para trabalharmos com inclusão. E, mais do que isso, nós precisamos lembrar que educar é muito mais do que prever comportamentos, prever desempenhos dos nossos alunos. Nós precisamos pensar sempre que, e ter isso como um norte, enquanto educadores, acreditar que o aluno não sabe, isso é fatal para o processo ensino-aprendizagem. Nós não podemos acreditar só que ele não sabe, não. Nós precisamos acreditar que ele ainda não sabe. Vamos ouvir um texto que fala um pouquinho mais a diferença que faz esse ainda nessa frase quando a gente fala da capacidade dos nossos alunos de aprender. Prestem bem atenção. A palavra ainda traz o sentido de movimento, de vir a ser e, sobretudo, traz implícita a possibilidade de superar e de atingir um novo saber. Ainda sintetiza, nesse caso, o espaço de desenvolvimento real da criança e as possibilidades que nela se anunciam. Maria Tereza Esteban, 1992. Então,
esse vir a ser, que essa palavra ainda nos permite, é que faz a diferença. Esse vir a ser que é a construção exatamente de um novo processo de ensino-aprendizagem, que passa então pelo conceito de necessidades educativas especiais, que deve ou deveria vir a substituir a ideia de déficit, a ideia de retardo em relação a que ritmo? A qual ritmo? Quem estabeleceu esse ritmo? Deficiência, que ainda é um conceito que nós utilizamos, mas com grandes dificuldades ainda de aceitar que ele permaneça no nosso vocabulário ainda, entre outras ideias que ainda acompanham as práticas educativas. Então, essa percepção dessas novas necessidades educacionais, ela é uma preocupação recente, se nós formos considerar o histórico da discussão da inclusão. Esse histórico passa por alguns documentos que são fundamentais quando a gente fala em educação inclusiva. Alguns deles já foram apontados aqui ao longo do nosso curso, mas vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre isso. O primeiro documento importante é exatamente aquele documento que todo mundo ouve falar, mas ninguém passa muito perto dele, aprofunda, mas são documentos internacionais sobre inclusão de alunos com necessidades educativas especiais, que nós temos o primeiro e aquele que deu origem aos demais que são mais recentes. Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948, que coloca ali muito claramente o direito de todas as pessoas e de todas as crianças à educação, a uma vida digna. A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, ela já é um pouquinho mais ampla. Ela fala sobre alguns direitos que transcendem os direitos educacionais. É o direito a uma vida digna, segura, assistência, proteção. Então, é um documento que permite várias leituras e várias políticas. Já a Declaração de Salamanca, tão conhecida nossa, de 1994, ela é mais específica. Então, ela vai tratar mais exatamente das necessidades educativas e do direito à educação que todas as crianças e todas as pessoas têm, e classificando essas diferenças em vários aspectos, étnicos, religiosos, sociais, econômicos. Então, abarcam todas essas necessidades educacionais especiais. No Brasil, fica definido melhor, mais claramente, a política de inclusão pela Política Nacional de Educação Especial, que trata, então, define as diretrizes, ela também é de 1994, como a Declaração de Salamanca, e define alguns princípios. Ela foi definida a partir de alguns princípios, algumas diretrizes fundamentais. No material didático de vocês têm lá esses princípios bem explicados, mas vamos relembrar porque é importante. Quais são esses princípios? O primeiro deles, o princípio da normalização. Aquela ideia, o que é o normal. O princípio da integração determina que não é simplesmente colocar o aluno portador de necessidade educacional especial na sala de aula regular. Princípio da individualização. O que é? Cada indivíduo é um e único. O princípio sociológico da interdependência já nos fala, então, da necessidade de incorporar outros profissionais e outras áreas para tratar das necessidades educativas especiais. O princípio epistemológico da construção real é conhecer esse universo e buscar os recursos necessários para trabalhar com esses alunos. É conhecer primeiro quem é esse aluno. O princípio da efetividade dos modelos de atendimento educacional. Nada mais é do que deu certo? Acontece efetivamente na prática? E desse princípio nós sabemos, já vemos falando há muito tempo. Outro princípio importante é o princípio de ajuste econômico à condição humana. É perceber o portador de necessidade especial como um indivíduo produtivo que pode se inserir na sociedade na maioria das vezes. O princípio da legitimidade, ele passa pela ideia de efetivamente concretizarmos essas ações. São ações realmente que dão conta de resolver esse problema? Vejam, nós temos muita coisa ainda para pensar em termos desses ajustes, dessas atitudes que precisam ser modificadas.
Vamos para o intervalo, depois a gente volta. Então, nós voltamos do intervalo, dando continuidade ainda a uma discussão conceitual, que é a diferença entre integração e inclusão. É uma ideia que vai hoje nortear todas as discussões, todas as reflexões em torno das necessidades educacionais especiais, em torno da inclusão. Para entendermos um pouco melhor como acontece essa diferença, nós vamos utilizar o quadro do Canziani, onde ele sistematiza muito bem como era e como ficou. Então, antes, nós tínhamos uma abordagem para cada aspecto, vários aspectos, entre eles a focalização. O que quer dizer isso? O foco da discussão estava, na visão anterior, na patologia. Na visão da inclusão, é na integração, bem diferente uma coisa da outra. A deficiência era vista como uma doença e hoje deve ser vista como uma necessidade especial. Mais além, nós temos o indivíduo. Como o indivíduo era visto? Ele era visto como excepcional, como um deficiente. Aquilo que nós comentamos agora há pouco. Na inclusão, ele tem que ser tratado como uma pessoa portadora de deficiência. É outra coisa. Ainda em termos da abordagem, em relação à orientação. Qual era a orientação, então, que se dava? Na visão anterior, naquela da integração, essa orientação era terapêutica. Então, sempre a ideia de que essa pessoa precisava de um tratamento. Hoje, não. A ideia é, a visão atual, de uma educação, é educativa. Já a intervenção. Então, como se davam as intervenções em relação a essas pessoas? Em primeiro lugar, na visão tradicional, era focado nas incapacidades. Então, a visão passava pela ideia de que havia limites, mais do que as potencialidades. É assim que se vê hoje na inclusão. Vamos desenvolver o potencial. O cliente. O que é cliente? O cliente era um paciente na visão da integração. Hoje, ele é sujeito do processo. Portador de necessidade educacional especial também é agente da sua própria história. Isso faz toda a diferença quando se pensa em educação. A relação cliente-profissional, como é que se dava? Em termos de tratamento e não de acesso aos recursos disponíveis. Daí o foco da nossa aula hoje. É buscar, então, esses recursos, mostrar que esses recursos existem. O atendimento, então, diante de toda essa mudança, ele deixa de ser assistencialista, como era, como foi, como ainda é, em alguns momentos, para a garantia de direitos. Aqueles direitos que foram estabelecidos por vários documentos, entre eles os 3 que nós comentamos aqui. Temos, então, uma nova relação indivíduo e sociedade, que vai passar de uma relação de dependência para uma relação de emancipação. Então, esse sujeito passa a ser, ele, sujeito da sua própria história, passa a ter direitos, passa a brigar por esses direitos para construir a sua cidadania. Integração é a incorporação física e social de pessoas que estão isoladas ou segregadas das demais, tornando-as parte da sociedade. Mas nós temos mais 2 definições de integração. Vamos prestar atenção. A integração é a busca da participação das pessoas que se encontram em situações segregadas para situações ou ambientes normais, sejam educacionais ou sociais. Marcos Mazzotta, 1999.
integração é um processo dinâmico de participação das pessoas num contexto relacional, legitimando sua interação nos grupos sociais. A integração implica reciprocidade. No ambiente escolar, refere-se ao processo de educar e ensinar. No mesmo grupo, a criança com e sem necessidades educativas especiais, durante uma parte ou totalidade de tempo de permanência na escola. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 1994. A discussão e os limites da integração levou à reestruturação da educação especial em todo o mundo e também no Brasil. Só que no Brasil, as coisas ficaram mais em nível teórico do que prático. Mais algumas pesquisas, algumas discussões, mas na realidade, na prática, demorou um pouquinho mais. Nós vamos ter a ideia de integração passando por vários momentos na história brasileira. Ao longo do tempo, foi se percebendo que as críticas aumentavam muito. O tempo todo se criticavam as formas, os mecanismos adotados para a integração. Sobretudo no final dos anos 80, começa então aquela ideia do princípio de atendimento. Então, o que se faz? Se procura dar, possibilitar o acesso dos portadores de necessidades educacionais especiais aos serviços já existentes, que eles tivessem, então, acesso a todos esses serviços. Isso significava colocar, eventualmente, um aluno portador de alguma necessidade educativa especial numa sala regular, só que sem as menores condições para isso. Sem os recursos, sem as adaptações necessárias. E aí, então, começaram as críticas. Mas como vai integrar o indivíduo nessas condições, se ele não está sendo atendido nessas suas necessidades? Essa discussão continuou, essa política de atendimento continuou. Então, na década de 90, as críticas chegaram ao ponto máximo. E sempre, às vezes, é bom, né? Por quê? Porque essas discussões em torno dos problemas e dos limites, dos fracassos impostos pela ideia, pela concepção, pela visão de integração, acabou gerando um fruto novo, que é a ideia da inclusão. Então, essa visão nova de inclusão que está norteando toda a nossa discussão desde a primeira aula. A integração demanda um sistema de serviços, uma rede de recursos centrada no indivíduo, como nós já vimos isso, inclusive, no quadro anterior. Então, o foco agora é o indivíduo, são as suas potencialidades, são os seus direitos, são as possibilidades imensas que essa pessoa tem de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de uma maneira muito interessante, muito rica, até para os demais que vão conviver. Vejam bem, inclusão que nós estamos falando aqui. Então, a inclusão é um novo paradigma e requer um sistema de suportes, uma rede de apoio, caracterizando uma intervenção no próprio sistema. Então, vejam, diz respeito ao indivíduo e a tudo que o cerca. As necessidades especiais precisam ser contempladas por adaptações, por ajustes, por novos procedimentos, por novas práticas educativas. Eu vou ler para vocês um texto que define, então, o que é a inclusão. Prestem bem atenção. Segundo Mantoan, a noção de inclusão institui a inserção de uma forma mais radical, completa e sistemática. O vocábulo integração é abandonado, uma vez que o objetivo é incluir um aluno ou um grupo de alunos que já foram anteriormente excluídos. A meta principal da inclusão é a de não deixar ninguém no exterior do ensino regular desde o começo. E aí, a gente se pergunta, como facilitar a inclusão? Essa resposta é tão difícil que, na realidade brasileira, esses dois paradigmas, o da integração e o da inclusão, eles convivem. A gente encontra ainda situações que remetem àquela visão anterior e já encontramos também algumas ações que já fazem parte do novo paradigma, que já contemplam o conceito de inclusão. Alguns procedimentos padrão para a inclusão determinam também mudanças em vários níveis.
Isso passa, como nós já vimos, também pelo governo, que, por sua vez, tem as responsabilidades em relação aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais. O estabelecimento de políticas públicas que tenham como pressuposto maior clareza quanto ao que sejam necessidades educativas especiais é fundamental. Sem uma política pública que tenha o real entendimento, primeiro, do que seja realmente, efetivamente, a inclusão, e de que essa percepção, essa compreensão do que seja inclusão demanda novos ajustes da parte do governo ao implementar determinadas políticas públicas, a inclusão não se concretiza. Em primeiro lugar, definir, então, passa pela ideia de se definir exatamente nas políticas públicas, se ter a definição de quem é o aluno com necessidades educativas especiais. Isso nós já falamos várias vezes aqui. Não se trabalha, não se atua sobre alguma coisa que a gente não conhece. Então é preciso definir, é preciso conhecer esse aluno para que essas políticas sejam construídas, sejam elaboradas, atendendo às suas necessidades. Outro aspecto importante é a formação de recursos humanos capacitados para lidar com os alunos portadores de necessidades educativas especiais, inicial e contínua. O que nós temos visto, o que nós temos ouvido ao longo das nossas aulas, especialmente nos depoimentos dos próprios professores? Uma certa angústia pela falta de formação lá, quando ele estava se capacitando para o magistério, e também ao longo do tempo, quando ele já está em ação, ao longo do desenvolvimento da sua prática educativa. Essa falta de recursos humanos preparados, capacitados, é um problema grave, que tem que ser corrigido e é corrigido com políticas públicas. O uso dessa tecnologia assistiva é que vai permitir, então, o acesso desses alunos a vários ambientes, inclusive os ambientes escolares, a alguns recursos para poder desempenhar as suas tarefas, desenvolver as suas atividades, ter acesso a algum tipo de informação a qual ele não teria se não se utilizasse essa tecnologia. Então, isso tudo é muito importante porque vai dar a realidade, vai trazer a realidade desse aluno para a prática mesmo. Você vai trazer aquelas necessidades, vai contemplá-las usando o que se tem de tecnologia. A consecução da acessibilidade, ela se dá através do chamado desenho universal. O que é o desenho universal? Aqueles desenhos que a gente encontra, por exemplo, a cadeira de roda, numa vaga, no estacionamento. Quer dizer o quê? Que aquela vaga é preferencialmente voltada para o atendimento de um portador de necessidade especial. Normalmente ela está ali por quê? Porque está mais perto do acesso àquele espaço, ela não está ali de graça. Um banheiro adequado. Os nossos alunos precisam ter a segurança de que eles não vão encontrar uma escada no seu caminho rumo à sala de aula, que eles vão encontrar um banheiro adaptado para eles, que eles vão encontrar recursos adequados para poder desenvolver o seu trabalho. Esse desenho universal, ele é alguma coisa que, quanto mais nós tomarmos ciência de que ele existe, melhor é a sociedade na qual nós estamos vivendo. Esse sintoma é um sinal, é um indício de que nós estamos caminhando rumo à inclusão, que nós estamos privilegiando, em alguns momentos, o acesso de algumas pessoas que precisam, têm essas necessidades especiais. O ambiente escolar com barreiras físicas e sensoriais é tudo que contraria os princípios da inclusão. Então, nós não podemos criar limitações além daquelas com as quais esses indivíduos portadores de necessidades educacionais especiais já enfrentam fora da escola. O ambiente escolar, na medida do possível, deve contemplar todas essas possibilidades, todas essas necessidades. Se não, o que vai estar acontecendo? A exclusão social. Nós vamos estar reproduzindo aquelas situações já velhas conhecidas. A realização de adaptações curriculares necessárias, então, é fundamental. Esse aluno precisa ter acesso ao currículo, por exemplo. Ele precisa ter um currículo adaptado. Já falamos aqui disso, mas quando se fala em necessidades educativas especiais, não se pode deixar de lembrar que o currículo deve procurar atender, então, aos interesses, às demandas desses alunos.
A realização das adaptações curriculares necessárias então, diz respeito também a algumas adaptações pedagógicas, então. Isso nós já viemos discutindo, passa pela ideia de currículo, passa pela ideia da prática, das atividades que nós vamos propor, a maneira como vamos propor. Isso tudo diz respeito, então, a essas adaptações que se fazem extremamente necessárias e são fundamentais para a prática da inclusão. Presta atenção num texto que vai nos ajudar um pouquinho a entender melhor essa questão. Do mesmo modo que a criança, em cada etapa do desenvolvimento, em cada fase sua, representa uma peculiaridade qualitativa, uma estrutura específica do organismo e da personalidade, a criança com deficiência representa um tipo peculiar, qualitativamente distinto de desenvolvimento. Vygotsky. As dicas de estudo da aula de hoje dizem respeito a um documento. Nós falamos tanto aqui hoje em documentos, que tal vocês conhecerem as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica? Procurem conhecer e discutam entre vocês sobre o que nos diz esse documento. Até a próxima aula, pessoal! Atitudes e técnicas facilitadoras da inclusão foi o tema da aula de hoje. A professora Solange nos falou sobre a deficiência versus doença. Então nós precisamos mudar, na verdade, para pensar nessas atitudes facilitadoras, na mudança da concepção, de não entendermos as necessidades educacionais especiais e nem entendermos nossos alunos como doentes. Essa concepção de doença não pode perpassar as práticas educativas com esses alunos. Estudamos a integração e a inclusão. A grande diferença entre esses dois paradigmas, o da integração e o da inclusão, é que a inclusão prevê adaptações e mudanças de atitudes em torno dos portadores de necessidades educacionais especiais, para que eles possam efetivamente desenvolver as suas potencialidades. Até a aula que vem.